Sabuga Vandim. Se inscreva, bora pra aula então? Ah, muito bem, olha a gente aí, hein, perseguindo esse caminho. Tem fim não, Vandim? Hein? Claro que tem, tudo tem fim, hein? Tem até uma bala que chama fim, nada a ver com isso, mas vamos lá. Então olha só, tem fim, mas não é agora. Hoje a gente vai estar discutindo aí, na 19ª parte, um outro aspecto da escravidão do negro no Brasil colônia. As confrarias. Vandim, o que eram confrarias? Confrarias, tá lá, olha, eram irmandades, espaços que os negros tinham liberdade para constituir a fim de prestar culto ao santo de sua devoção, a Nossa Senhora do Rosário, a São Benedito, o santo que desejassem assim fazê-lo. Agora, essas confrarias ou irmandades, algumas delas cresceram e tornaram-se importantes espaços de construção da identidade desses escravizados, retirados de suas terras, sem outros espaços para interagir que não a senzala, onde já chegavam extenuados pelo trabalho de um dia todo. Então, poder aos domingos ou na festa religiosa do santo, reunir-se num lugar assim, trocar ideias, confraternizar e, claro, também até rezar. Poxa, isso era algo extremamente importante do ponto de vista da socialização, do ponto de vista da construção da identidade. Quem é que nunca foi a Ouro Preto e nunca escutou um guia dizendo, olha, essa aqui é a igreja tal, ela foi construída por escravos que tinham uma irmandade com dinheiro deles e assim por diante. Então, estas confrarias podem virar tema de uma prova, tá legal? Você pode até aprofundar aí no Google, conhecendo um pouquinho mais do assunto. Claro, Vandim, os senhores vigiavam essas confrarias. Na medida do possível vigiavam, como um professor vigia a cola. Quanto maior a vigilância, maior a burla. Não é, hein? Sabuga é nóis, Vandim. Ué, você tenta vigiar a confraria. Mas, amigo, se lá um negro começar a falar em Yorubá, você vai boiar. Então, assim, os negros davam o seu jeitinho de, claro, transformar as reuniões das confrarias também em reuniões onde podia se combinar muita coisa para desgosto de seus senhores. Tá legal? Preste atenção então nas irmandades dos pretos, nas confrarias, elas têm um papel crescente até o dia em que a gente foi estudar a libertação, né, dos escravizados. Tá legal? Não esquece das confrarias não, elas marcam presença no cenário do Brasil colônia. Vamos falar de um outro assunto que são os feitores. Olha, é a primeira vez que você escuta a palavra feitor na história do Brasil? Pensa aí. Olha eu pensando, hein? Olha o estilo, hein? Menino, isso é quase um Rodin, hein, maninho? Então, pensa, é a primeira vez que você escuta? Não é. Por quê? Quando a gente fala da chegada dos europeus, lá no período pré-colonial, a gente fala da extração do pau-brasil. E a gente diz que o pau-brasil era armazenado em armazéns no litoral, chamado feitorias. Então, a palavra feitor, ela tem dois significados diferentes, conforme o período histórico. Lá no período pré-colonial, se eu falo com você em feitor, eu não estou falando daquele sujeito que vigiava, que punia o escravizado. Eu estou falando daquele sujeito que cuida de uma feitoria até que o próximo navio chegue de Portugal para buscar o pau-brasil. Agora, se eu estou falando em feitor aqui no Brasil colonial, no engenho de cana-de-açúcar, ou mesmo lá no Brasil imperial, na cafeicultura, eu estou falando de aquele personagem mesmo que você conhece. Tem o feitor-mor, que é o que administra os negócios do senhor, então você conhece um feitor. Beleza? Então, tem o feitor-mor e tem os outros feitores menorzinhos ali,
que ajudam e sabugam e punem e fazem aquele triste papel. O negócio está escorregando, é o fim do tripé. Adeus, tripé, esta é a última aula. A gente vamos voltar a gravar com aquele livro, hein? Aquele livro de receita da Palmirinha que ficava atrás da câmera. Olha, o trem não quer parar! E vamos que vamos, olha ele escorregando e a aula vai chegando ao final. Então bora lá, galera, nada disso, não pode desperdiçar não. Então, galera, ó, você conhece já os feitores, tranquilo? Ufa, é muito susto, é muita emoção. E agora, Vandinho, você vai pegar o livro da Palmirinha ao vivo? Vou pegar o livro da Palmirinha. Então a gente pega aqui na estante o livro da Palmirinha, a gente põe aqui o livro da Palmirinha, olha aí. A gente vai então pegar os R$40 que a gente deu no tripé e vai despingolar o tripé ao vivo. Vandinho, você é uma pessoa controlada emocionalmente, hein? Você é uma pessoa que eu me inspiro, hein? Olha a gente destruindo o tripé de 40 conto ao vivo, esta porcaria que escorregou, hein? Você nem sabe, mas eu já tinha anulado 2 gravações por causa do tripé. Minuto de silêncio pelo tripé do Vandinho que acaba de falecer. Muito bem. Vamos continuar. Então, galera, tem aí o feitor. Meu Deus, ele é meio doido. Sabugo Vandinho. Então, agora, vamos falar... O feitor era também chamado de capataz, beleza. Vamos falar dos acientos. O que são os acientos? Acientos são contratos. Se você é um mercador e quer entrar no ramo do tráfico negreiro, você, claro, como tudo, vai precisar de uma licença. A gente está falando de um Brasil colônia, não é Brasil livre. Colônia tem a ver com mercantilismo, mercantilismo está no contexto de absolutismo, então para tudo você tem que ter licença. Combinado? Então, essa licença é chamada de aciento. Mas eu vou precisar disso, Vandinho? Seja sincero conosco aí, hein? Olha só, alguma pergunta vai falar em aciento comigo? Olha, você sabe que eu já vi uma pergunta que ela falava lá da União Ibérica. Você lembra da União Ibérica? Aquele período entre 1580 e 1640, em que o reino de Portugal passou a ser administrado pelo rei da Espanha. Você lembra disso, não lembra? Então, naquela época, muita gente aqui no Brasil ficou calado e em Portugal também ficou calado porque viu vantagem. Porque a Espanha concedeu alguns acientos a alguns ricos comerciantes que puderam traficar escravos, além de fazê-lo para o Brasil, também para colônias espanholas. Então eu já vi numa questão a palavra aciento. Então se você é pego de surpresa aí, nunca ouviu falar da palavra, você vai ficar meio bolado e o Vandinho não quer isso, não é? Vandinho, puxa, eu tô com pena do tripé. Sobrou alguma coisa, Vandinho? O tripé, o falecido tripé. Então vamos lá. Algumas complexidades, tá? Coisas que às vezes podem aparecer no seu caminho e que você pode ficar assim, caraca, o Vandinho bem podia ter falado nisso aí comigo, hein? Aí ele arrastando a mesa, ó, o livro da Palmirinha, candidatando a dar uma falecida também, se ele escorregar. Então, vamos falar dessas complexidades. Primeiro, o mesmo escravo podia ser de vários donos. Propriedade coletiva. Já pensou? Eu juntava-me com você, juntávamos um capital e comprávamos 10 escravos. Agora, o problema é nosso, como é que a gente vai dividir isso aí? Pois é dentro das perversidades que a gente já estava observando há algum tempo. Outra coisa, um senhor não podia matar o seu escravo, tá? A legislação dizia que se um senhor matasse o seu escravo, ele podia ser condenado à pena de morte. É isso aí. Não tem um registro de que isso tenha acontecido, tá? E eu sou capaz de apostar um fio da minha careca
que muitos senhores mataram seus escravos. Eu não sou bobo nem você, não é? A gente sabe como é que essa lei devia ser aplicada. Mais ou menos como algumas leis de hoje são aplicadas, não é? Racismo é crime no Brasil. Na imensa maioria das vezes, o que você vê? Na hora H do crime cometido, é classificado como uma infração penal. E nunca é como crime. Você já viu alguém ir para cadeia, ficar preso por crime de racismo? Não, né? É como se o racismo não acontecesse. Então, pois é. Outra coisa. Há casos de casamento entre escravizados e pessoas livres, pessoas que compraram a liberdade dos escravos e casaram-se com eles. Aí você imagina todo o preconceito, todo o cancelamento, para falar de uma linguagem de hoje, né? E todo o resto que podia advir como consequência disso, né? A morte social que um indivíduo podia sofrer por fazer algo tão ousado para os padrões da época. Um escravo forro ou liberto, tivesse conseguido a carta de alforria, ele podia voltar a ser escravizado, sabia? Se ele procedesse mal. Olha, imagina o que é proceder mal. Não é? Um critério totalmente subjetivo. Imagina a opressão em que se vivia, mesmo sendo livre. Livre. Não é? Não é muito diferente de uma série de coisas que acontece hoje. Ok? Muito bem. Muitos senhores tinham as suas escravizadas como objetos sexuais e faziam filhos nelas. E o que era feito desses filhos? Olha, rarissimamente um senhor incorporava o filho que teve como uma escravizada no rol dos seus herdeiros. A maioria tinha um destino extremamente trágico. Ou eram expostos, lembra daquela aula sobre costumes? Os expostos, os enjeitados, dados para uma instituição criar. Ou eram mortos, abortados, ou vendidos como escravos. Imagina. Bom, ter a posse de um escravizado, como já comentamos, não era coisa para pobre, porque escravo custava caro. Também é bom lembrar, e já falamos disso em outra ocasião, em festas religiosas o escravo não trabalhava. Que coisa bonita, né? Que senhor bondoso, não é isso? Numa festa religiosa, senhores, que senhores bondosos e compreensivos. No dia de Nossa Senhora, não deixavam o escravo trabalhar. No dia de Santo Antônio, olha, que coisa bonita isso. Os senhores são quase ditos bonzinhos. Eu já vi gente, inclusive, em debate, defender que essa era uma ação positiva por parte da Igreja Católica, que sabendo que os escravizados não trabalhavam em festas religiosas, criavam muitas festas religiosas. Engula esta aí, tá bom, amiguinha? Então não morra, minha filha. Em muitos casos, sacerdotes viviam com escravizadas como suas amantes e embaçava-se ali o meio de campo, fingia-se não ver. Hipocrisias sociais. Só os forros, só os libertos eram os negros que podiam usar sapatos. Isso já caiu no Enem, sabia? Já caiu no Enem, uma pergunta que dava a resposta, precisava que o sujeito soubesse que o código social para identificar um negro liberto era o uso dos sapatos. Força na peruca. Deus tenha aquele suporte que já faleceu, hein? Vai lá, suporte, segue o seu caminho. Você não prestou, hein? 40 conto, hein, Vandinho? Pois é, força na peruca que nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandinho que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.